Parem de vomitar por aí, frasezinha fácil, de lugar meia boca, de ai, fulano de tal não tem variação tática. E você mesmo não sabe o que é variação tática, você mesmo não sabe o que é movimentação. Então eu vou explicar a estrutura das ideias de jogo do Antônio Oliveira, o que ele tem de característica mais próxima do Mano Menezes, o que a gente pode tirar ali de algo positivo dentro dessa estrutura, e aí para isso eu vou explicar alguns setores. Primeira coisa que vocês precisam entender é que o campo de futebol, basicamente, ele é dividido em 3 setores. Esses 3 setores a gente chama de blocos. Basicamente, a gente tem aqui, ó, no setor, do lado esquerdo nosso aqui, o que é chamado de bloco baixo, o famoso bloco médio. Nesse bloco médio, vocês conseguem ter uma noção aqui também do que é o bloco médio, que ele é mais curtinho aqui, e o bloco alto, que eu vou marcar novamente de amarelo. Por que eu tô explicando isso aqui, vocês vão entender. Quando os caras falam de marcar em bloco alto, quer dizer que o cara tá marcando, que o cara tá subindo a marcação mais próxima desta área amarela da tua direita, da direita do seu monitor. Quando os caras falam, pô, aquele time marca sempre em bloco médio, quer dizer que o homem mais adiantado, os marcadores mais adiantados estão sempre dentro dessa ala vermelha aqui. E quando fala que um time tá jogando de maneira, a famosa retranca, né? Jogando de maneira recuada, no bloco baixo, quer dizer que nesta ala amarela da esquerda do monitor é onde o cara normalmente joga e normalmente pensa o jogo. A primeira característica do Antônio Oliveira é que ele raramente, não quer dizer que nunca fará e que nunca ele vai tentar isso, mas que ele raramente nas amostragens no Atlético Paranaense, no Coritiba, ele jogou com bloco alto. Então eu queria que vocês, num primeiro momento, desconsiderassem aquela ala amarela da direita e comecem a pensar na estrutura do Antônio Oliveira com um bloco médio ou baixo. Uma vez que a gente entendeu esse bloco médio ou baixo, que a gente sabe as divisões do campo ali, existem alguns subgrupos. Os subgrupos dentro dos blocos. Deste lado aqui, lembra? A gente tem o bloco baixo. Do outro lado aqui, no vermelhinho, eu vou colocar o bloco médio, basicamente aqui, algumas caixinhas ali no meio. E agora é a hora que o ouvidinho de quem não gosta do futebol moderno acaba sangrando um pouquinho. Se você traduzir o termo caixa, cada quadradinho desse dentro do campo, para o inglês, caixa é box. Então, o que o Antônio Oliveira, por pensar o futebol de uma maneira um pouco mais moderna, e perceba que isso não quer dizer que seja uma maneira boa ou ruim de pensar, apenas pensar o futebol de maneira mais prática e mais atualizada, ele valoriza muito quem, primeiro, num ponto de vista mais posicional, preserva os seus boxes, né? Preserva a sua posição. Por isso que vocês vão ver que o Antônio Oliveira é um cara que preza pelo jogo posicional. Uma vez que o lateral esquerdo do Antônio Oliveira, eu vou colocar aqui um exemplo de lateral esquerdo apenas, tá? O Hugo, ele participe desses 3 blocos aqui é a sua zona posicional. Dificilmente o Hugo vai... Eu tô usando o Hugo como exemplo, beleza? Dificilmente o Hugo vai sair da área posicional dele. Dificilmente ele vai fugir desses 3 blocos aqui. Do outro lado, vou usar como exemplo o Fagner. Você tem o Fagner como lateral direito, que ele pode estar marcando o mais adiantado possível num bloco médio ou em bloco baixo, mas dificilmente ele sai da sua zona posicional. Só tem um atleta, ou melhor, uma posição que o Antônio Oliveira acha interessante dar liberdade para que ele salte de um bloco ao outro, que são os volantes, e daqui a pouco a gente vai entrar nessa ideia aí. Se um cara sai de uma caixa, como por exemplo o Ranieri, ele sai de uma caixa e ele tem liberdade para chegar numa caixa mais adiantada, ele tá saindo de um box, certo? E indo para outro box. Logo, ele é um jogador box to box. Então, para quem não fazia ideia e tinha a versão dessa nomenclatura aí, ele preza muito para que os seus volantes tenham características de ir de uma caixa a outra ali dentro. De estrutura inicial, o que a gente pode falar do Antônio Oliveira? Que ele é um cara que preza pelo jogo posicional, com liberdade apenas para os seus volantes, ou seja, os volantes podem chegar como efeito surpresa na frente, como também, por ser box to box, por estar em diferentes caixas dentro do jogo, podem fechar inclusive como um terceiro zagueiro, e daqui a pouquinho, na hora da nossa estrutura, eu vou explicar isso aqui também da maneira mais simples. Voltamos aqui então com o nosso mapa tático na tela. Assim que o nome do Antônio Oliveira ganhou um pouquinho mais de força, vieram perguntando assim, nossa, o que ele tem de característica, ele joga um futebol
ofensivo, e eu acabei assustando todos vocês falando que ele tem a estrutura de jogo parecida com a do Mano Menezes. Então eu vou colocar aqui um goleiro e a gente vai distribuir a estrutura que é muito parecida, estrutura base, com o que o Mano Menezes fazia. Ele normalmente joga com uma linha com 4, jogando com uma linha com 4 defensores, partimos da ideia de que ele não costuma utilizar laterais com características mais ofensivas, os famosos alas, ele prefere ter laterais com características mais defensivas, porque aí ele consegue trazer uma compactação de linha nessa primeira linha mais interessante. Ele costuma jogar no 4-2, ou seja, com 2 volantes, um primeiro volante mais fixo, mais de contenção, mas lembro que eu acabei de falar sobre os volantes na mão do Antônio Oliveira, que eles acabam se tornando box-to-box, né? Eles têm liberdade para poder sair da sua caixa e entrar numa outra caixa. Ele joga com extremos de campo, valoriza muito a velocidade do extremo de campo, que é uma característica que ele tem como demanda e a gente não tem como oferta no elenco, ou seja, o Augusto Melo vai ter que ir no mercado trazer extremo de campo com mais velocidade. Extremos são aqueles famosos pontas, então ele joga com 2 extremos de campo, com um meia de criação e joga com um centroavante, na mesma exata estrutura inicial do Mano Menezes. 4-2-3-1 é uma das variações do 4-3-3. Por que que é uma das variações do 4-3-3? Porque se você puxar o extremo de campo aqui um pouquinho, segurar os meias e abrir um pouquinho, você vai ter uma estrutura clara do 4-3-3. Sem bola, ele acaba compactando num 4-5-1, ou seja, isso aqui é variação tática, perfeito? Isso aqui é uma variação tática que basicamente todos os treinadores do Lisca ao Guardiola costumam fazer, dependendo das suas ideias de jogo. Um 4-5-1 defensivo que pode eventualmente, lembra que eu falei do volante? O volante ele pode ajudar ofensivamente. Quando ele pega um time que acaba dando mais largura para o campo, o próprio volante fecha como um terceiro zagueiro, formando um famoso 5-4-1, que é uma das variações do 4-3-3 nesse momento. A gente entendeu aí que são blocos, né? Bloco baixo, bloco médio, bloco alto, os subgrupos, né? As famosas caixas, né? Os famosos box. O que ele preza por jogadores mais posicionais, e aí você já começa a ter uma ideia assim, ó, pô, então tal jogador eu acho que encaixa mais nas ideias de jogo dele, tal jogador encaixa menos, e quais jogadores vão ter mais liberdade para flutuar no campo, sair da sua zona mais posicional e ir para uma zona mais de ataque, né? Mais de surpresa na parte ofensiva e também de compactação defensiva. A Dalba é brabo demais, análise tática perfeita. Foi só a primeira parte, depois a gente vai para a segunda, terceira, são 4 partes que eu dividi aqui. Reinaldo, só acho que moiou pro Maicon, mal ele consegue ir pro ataque, imagina box to box, imagina o box to box, né? Eu espero que não tenha ninguém da Portuguesa assistindo esse vídeo. Por mais que tenha, eu duvido muito que ele já consiga aplicar tudo que eu vou falar aqui já pro jogo contra a Portuguesa, porque o futebol, ele demanda um tempo, principalmente de maturação ali das ideias que o cara vai acabar aplicando. É uma pena ele não ter feito uma pré-temporada, até por isso que eu falo que a gente precisa escapar logo desse rebaixamento, precisa ficar um pouquinho mais tranquilo na competição para que a gente tenha um tempo, mesmo sendo eliminado do Paulista, para que ele consiga aplicar um pouco mais das suas ideias, para que a gente entre um pouquinho mais competitivo no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, que já começa agora em fevereiro, mas nas fases mais adiantadas, mais avançadas, e principalmente aí na Copa Sul-Americana, que é uma competição que o Corinthians poderia entrar de maneira mais competitiva, tá bom? Agora a gente vai falar sobre ideias reativas e a dificuldade que o Antônio Oliveira tem de propor jogo. Antes de colocar o mapa tático na tela, entenda uma coisa, o Corinthians não é o Cuiabá. Com todo respeito ao Cuiabá, o Corinthians muitas vezes vai ter que jogar com adversários onde a camisa do Corinthians demanda que o Corinthians não seja um time covarde, como foi com o Silvinho, como vinha sendo com o Fernando Lázaro, como vinha sendo com o Luxemburgo, com o Mano Menezes. O Corinthians precisa muitas vezes contra o São Bernardo, contra o Ituano ou contra times de médio porte do Campeonato Brasileiro, obrigatoriamente propor jogo. Aí a gente encontra a primeira dificuldade do Antônio Oliveira. Como ele preza muito por trabalhar de bloco médio e baixo, ele posiciona o seu time da maneira mais
compacta possível, fugindo um pouco do que seria uma retranca, mas como ele espera mais o adversário, ele tem dificuldade quando o adversário também baixa a linha para que ele ache soluções de espaço para poder explorar suas principais ideias. Agora sim, vocês vão entender na parte do mapa tático já aparecendo na tela. Quando a gente está falando sobre as ideias aqui, o que o Antônio Oliveira preza muito? Ele preza para explorar os corredores. Os corredores são as laterais das duas partes do campo, perfeito? É um local do campo onde o Antônio Oliveira, ele valoriza demais. Perceba que os dois corredores estão passando por cima dos nossos dois conezinhos coloridos. Do conezinho vermelhinho, ou seja, é um corredor que vai ser muito apoiado pelo nosso extremo de campo e também pelo lateral, se tiver espaço para poder descer, e vai ser explorado pelo outro lado também. O Antônio Oliveira preza tanto por esse setor de campo, que são os corredores, que muitas vezes peca por explorar pouco a parte central. Ele acaba utilizando, na maioria das vezes, o jogador do conezinho azul, nosso centroavante, apenas como escoro. Com isso, ele acaba utilizando o centroavante muito para fazer pivô e apoiar os pontas. Na ideia de jogo do Antônio Oliveira, ele não faz com que os pontas sirvam o centroavante, mas sim que o centroavante sirva os pontas. Quem que pode ganhar espaço, já adiantando um pouquinho do que a gente vai encerrar lá na frente essa análise tática sobre ele, quem pode ganhar espaço porque sabe fazer um melhor pivô é o Pedro Raul. A tendência é que o Yuri Alberto ou circule de posição ou ele perca espaço porque ele não tem essa característica de ser o pivô, de aguentar porrada de zagueiro, ficar de pé e conseguir dominar a bola nesse sentido. Quem tem mais essa característica acaba sendo o centroavante, o Pedro Raul, que é mais forte, que é mais alto. Ele preza que a bola esteja na maior parte do tempo dentro desses corredores. E quando ela passa por dentro, aqui com a troca de passe entre os dois volantes, entre o próprio meia, entre qualquer coisa assim, eles precisam achar espaço nos corredores. É muito comum você ver o time do Antônio Oliveira mais aproximado de um lado e você vai ver do outro lado, pisando na linha, quase que esquecido do outro lado, um Romero da vida. Ele demanda ter nas equipes dele pontas de velocidade, porque não adianta nada eu ter a bola, o Fagner aqui, toco pro Ranieri, o Ranieri inverte a bola, que é uma coisa que ele gosta de fazer muito, de achar o outro lado para dar liberdade pro ponta chegar no mano a mano com o zagueiro adversário. Na hora que ele inverte a bola, ele não tem aquela qualidade individual que o Romero acaba não entregando, ou aquela profundidade. Se o Romero der um tapa na frente do zagueiro aqui, a tendência é que o zagueiro jante o Romero. Quem que pode ganhar espaço? Quem tem mais velocidade. Quem tem mais velocidade pela ponta esquerda? O Wesley. O Wesley é um cara que pode acabar, com o decorrer do tempo aí, ganhando mais espaço. No entanto, o Wesley, ele não entrega uma característica que o Antônio Oliveira preza muito, que é a recompactação defensiva, porque não adianta a gente estar com a bola, a gente se posicionar bem, achar os espaços, mas na hora que perde a bola, a gente não conseguir voltar e recompactar a nossa linha. O Wesley acaba não oferecendo esse apoio que o Romero, por outro lado, acaba oferecendo. Corinthians, muitas vezes, ele não vai poder perder a bola para o Mirassol e recuar, não marcar, ou seja, não fazer aquele pressing, né, o perde-pressiona, e acabar deixando a bola com o adversário, marcando sempre atrás da linha da bola, como o Mano Menezes fazia, como o Luxemburgo fazia. E isso aí é uma característica que o Antônio Oliveira tem como, para mim, um problema, que ele tem dificuldade na hora que ele está com a bola e o outro time está recuado de conseguir ligar esses corredores. E aí eu quero que vocês imaginem o time adversário em campo. Vamos partir da ideia que os caras estão jogando com o zagueiro A, o zagueiro B, um lateral direito, um lateral esquerdo, um volante, um primeiro volante, um segundo volante, um meia e dois extremos aqui apoiando, né, dos lados, e um centroavante. Vamos partir da ideia que o Corinthians esteja jogando com uma equipe que não quer propor jogo. Quem vai ter que propor jogo é o Corinthians. E aí ele tem dificuldade de conseguir ter essa criatividade, porque uma coisa é você jogar de maneira reativa, onde você vai explorar o time dos caras mais altos em campo, certo? O time dos caras já no campo de ataque, por exemplo,
exemplo, onde você tem os extremos mais adiantados, o lateral e tal, e estando mais espaçado, você consiga explorar o seu corredor e conseguir achar espaço, isso é uma característica, isso é bom quando a gente tá jogando com um time que acaba nos pressionando mais. Agora, quando o time dos caras tá compactado, você não tem esse espaço. E aí você vai demandar ter ideias de jogo mais complexa. Dizem que o Antônio Oliveira acaba descartando quase o corredor central, que ele praticamente ignora o corredor central, o que pra mim é um erro gravíssimo, né? Quem pode acabar perdendo em relação à qualidade é o próprio Rodrigo Garro, né? Porque se você ignora o corredor central e fica explorando sempre corredor, lógico, se você tem pontas de velocidade, você vai causar muito desconforto. O próprio Abel Ferreira faz isso, né? Ele causa muito desconforto por jogar aberto nas pontas para pontas de velocidade, principalmente o Rony. Aí no Flamengo também, quando tava o Jorge Jesus, eu tô citando os portugueses de propósito, né? De explorar o Bruno Henrique de um lado e tal. Mas quando o time tá compactadinho ali, você precisa ter criatividade e ideias de jogo na parte central, como o Flamengo do Jorge Jesus tinha com o Arrascaeta, tinha com o Everton Ribeiro, e a nossa esperança de criação acaba sendo quem? O Rodrigo Garro, eu vou falar só dos jogadores que estão agora, né, no Corinthians, né? Rodrigo Garro, o próprio Matias Rojas e ponto, né? Acabou, não tem muito mais além disso, a gente pode apostar no Breno Bidon. Então, basicamente, em resumo, ele aposta em ideias reativas. Muitas pessoas podem até confundir isso com uma certa retranca para tentar sair em velocidade no contra-ataque. Qual que é a principal dificuldade que ele pode ter tentando explorar essa ideia de explorar contra-ataque? É justamente ele não ter pontas de velocidade. Ele não tem pontas que dá essa profundidade no Corinthians. Ou seja, na principal característica que o torna ofensivo, ele acaba esbarrando na nossa deficiência de elenco. Por isso que a gente precisa ter muita paciência e realmente cobrar para que estejam indo pro mercado de maneira assertiva, né? E eu falo do Augusto Melo, Rubão e companhia, e consigam trazer caras com essas características. Não adianta trazer caras que não têm as características da ideia que o cara quer aplicar. Isso aí só vai inflar mais o elenco e não vai suprir as necessidades de ideia de jogo. O que acaba vindo como parte surpresa? O que eu tinha falado, né? Ele utiliza muito o primeiro e o segundo volante como elemento surpresa de movimentação. O time todo joga de maneira posicional, com liberdade mais pontual para os volantes, onde os volantes têm liberdade para flutuar, né? Independente se é o Maicon, se for o Rian e tal, vai ter liberdade para poder ocupar mais espaço de campo. Estudar tática é zica demais, a gente passa a curtir o jogo de outra forma. Parabéns pela iniciativa. Eu sou um entusiasta disso aí, né, cara? Óbvio que tem pessoas que são muito mais gabaritadas de fazer isso, mas eu sou curioso, né? Então eu gosto de pesquisar, me causa um pouco de desconforto quando a pessoa fala assim, nossa, mas tal treinador não tem nenhuma variação tática, porque tal canal tinha falado isso em algum momento, e aí ele fica repetindo o que o cara falou, a pessoa nem sabe o que é variação tática. Por exemplo, o 4-3-3, que é uma estrutura bem conhecida aí, bem arroz com feijão, dentro desse 4-3-3, o Lisca doido tem várias variações táticas, né? O 4-5-1 defensivo, o 5-4-1 defensivo, o 4-2-3-1, que era a maneira como o Mano Menezes acabava usando como estrutura, onde você tem um primeiro volante mais fixo e um segundo volante de saída. Pô, cara, e falar que fulano não tem variação tática, você pode discutir se as ideias de variação tática do treinador são rasas, aí é outra coisa. Agora falar que o cara não tem, e aí essas coisas me incomodam, eu gosto de pesquisar, eu gosto de ficar lendo, e do Antônio Oliveira eu já tava pesquisando bastante, eu tava até com raiva se por acaso não fechasse. Se por acaso eu falei, nossa, mas se der ruim essa negociação aí, eu vou ter estudado tudo isso à toa, eu vou ficar mestre no técnico do Cuiabá. Foda-se, não tô nem aí, entendeu? Teve muita coisa que eu vi assim, falei, cara, mano, isso aqui dá pra se aprofundar ainda mais, dá pra assistir mais jogos dele, pensar nas substituições, tudo isso aí dá pra, por exemplo, saber como ele se porta perdendo a partida, saber como ele se porta ganhando a partida, tudo isso encorparia mais uma análise, mas como é tudo muito recente, a gente não chegou nesse ponto. Boa noite, casal. Com os pontas que temos hoje, ferrou. Esse é um ponto. Agora sim, porque independente de qual jogador você vai trazer, qual treinador você vai trazer, eu vou trazer o Pep Guardiola. Pep Guardiola, um jogo, o famoso tic-tac, um jogo mais próximo, mais posicional, onde você preza pela posse de bola, onde você tem como premissa, quanto mais tempo você está com a bola no pé, mais longe você tá de sofrer gol. Aí você dá peças que não tem qualidade técnica para segurar essa posse de bola. Acabou, pode ser o Guardiola, que ele não vai durar 3 semanas no futebol brasileiro, por exemplo.
Qualquer treinador que chega, ele tem as suas ideias e você precisa tentar atendê-las da melhor forma, porque a gente também parte da premissa de que quando eu trago um treinador, eu sei das suas ideias, o mundo perfeito seria isso, né? Eu sei das suas ideias e quero que essas ideias sejam aplicadas no clube que eu o contratei. Uma vez que o Antônio Oliveira chegou, ele demanda de ter pontas de velocidade. Tanto no Curitiba, onde ele teve maus momentos, quanto no Atlético Paranaense, que ele teve momentos medianos, quanto nessa última passagem no Cuiabá, que ele teve bons momentos, ele explora muito a velocidade das pontas e essa inversão de corredor. Muitas vezes ele aproxima mais jogadores de um lado de campo, como eu mostrei, e deixa o ponta pisando na linha do outro lado, já sabendo que ele vai receber a bola, porque ele educa, né, os seus jogadores para que na primeira oportunidade ele jogue para onde tem espaço para o ponta conseguir ou explorar a jogada individual ou levar para a linha de fundo. Quem tem essa característica na ponta esquerda nossa é o Wesley. Na ponta direita, a gente pode falar que é o Mosquito? Pode falar. Para mim não é um ponto de velocidade ainda, mas pode falar. Quem não tem essa característica? O Romero. Uma vez ele colocando o Romero no banco, vai pegar e fritar o coraçãozinho da fiel torcida, ainda mais a fiel Romerete, que é mais triste. E agora, claro, tem duas posições que chamam muito a atenção na ideia de jogo do Antônio Oliveira. Os volantes, quem trabalha na volância, seja ele o primeiro volante ou o segundo, tanto que o próprio Ranieri é um dos que se destacou no Campeonato Brasileiro com ele lá no Cuiabá e acabou chamando a atenção do Corinthians para trazê-lo para cá. Deu para ver que o Ranieri é um volante que tem aquele algo a mais, né? Ele domina a bola de cabeça erguida, é um cara que se movimenta bem. Na ideia de jogo do Antônio Oliveira, ele vai ser uma peça fundamental. Se tem um cara que é titular absoluto no jogo do Antônio Oliveira, é justamente o Ranieri. Aí fica a nossa dúvida que pode sangrar os olhinhos de todo mundo. Quem será o segundo volante? Porque ele joga com dois. Quem será o segundo volante? Vai ser mais um volante de marcação? Ele vai pedir dois volantes de contenção e dando liberdade para os dois acabarem descendo, com um pouquinho menos de qualidade técnica, mas talvez algo a mais para entregar na parte física? É uma possibilidade. Nesse momento temos? Não. Então ele vai ter que jogar no primeiro momento com o Ranieri e mais um. Vou chutar aqui quem que vai ser o preferido inicialmente. Maicon. Eu sei que dói no coração de vocês, porque dói no meu coração também, mas é a tendência. Dificilmente ele vai optar por colocar o Rian, porque ele, para começar, não tem conhecimento de causa do Rian, por mais que chegue o departamento de scout, a galera da base, o Danilo, chega pra ele, ó, o Rian aqui tá bem, tá pedindo passagem pra jogar. Não é o normal ele já colocar o moleque ali. Breno Bidon, pra começar, nem segundo volante ele é necessariamente. Ele é um cara que joga como um meia, que joga caindo um pouquinho mais pela esquerda, e com o Danilo no sub-20, que o Danilo cometeu um crime com o Breno Bidon, botou ele como segundo volante, e ele, como é um excelente jogador, ele consegue também cobrir ali. Não vejo nenhum dos dois começando esse período, essa passagem do Antônio Oliveira ali. Portanto, deve jogar com o Ranieri e deve jogar com o Maicon. Aí eu vou colocar o nosso mapa tático, vou colocar o Ranieri e o Maicon, e vou explicar mais uma vez o que pode esperar em nível de movimentação e por que você tendo dois volantes e três meias, porque os pontas acabam se tornando meias no 4-2-3-1, por que acaba causando um elemento surpresa quando dá liberdade para os volantes, como ele dá, chegar mais próximo da área, vai ficar mais legal na hora que eu explicar aqui no nosso mapa tático. Agora vocês estão vendo numa outra ótica o nosso mapa tático, aí eu vou colocar o Ranieri e o Maicon. E antes que vocês comecem a chorar, é porque justamente é o que eu acho que ele deve utilizar num primeiro momento, perfeito? Então tá aqui a nossa linha de defesa, e aí os dois volantes, Ranieri e Maicon, fazendo a saída. A primeira coisa, a gente tem que pensar os volantes de maneira ofensiva e de maneira defensiva. Sem a bola, existem dois tipos de times que são adversários. Times que jogam mais compactados no corredor central, que exploram mais esta parte aqui, num corredor central. E os times que exploram mais essa parte, é muito mais fácil de você compactar duas linhas, então basta os zagueiros acabar fechando aqui, os laterais, né, fechar com os zagueiros, e você compacta aqui, beleza. E aí você completa aqui uma segunda linha com 5, vira o famoso 4-5-1, que é uma das variações do 4-3-3.
Essa é uma das características que o adversário pode ter. Só que existem adversários que exploram a amplitude do campo. Ele abre mais o campo, ele deixa o campo mais largo, né? Porque ele coloca um ponta pisando numa linha e um outro ponta pisando na outra. Ele coloca um ala pisando numa linha, o outro ala pisando numa outra. O que acontece? Quando ele faz isso, ele obriga que a nossa linha de defesa abra. Por sorte, defensivamente é uma das principais características positivas do Antônio Oliveira. Porque se vai jogar com um time que explora mais os corredores laterais, se você vai jogar contra times que exploram mais os corredores e vão te atacar e te agredir mais pelas laterais, o que acontece? A gente vai ser obrigatoriamente vai ter que abrir, né? Vai ter que descompactar mais as linhas aqui. Uma das características, como eu falei, né, de variação dos volantes, que são peças fundamentais nas ideias de jogo do Antônio Oliveira, é o terceiro, ele virar quase que um zagueiro central. Quando a gente estiver jogando com equipes que dão amplitude e largura para o campo, o Ranieri, anotem aí, vai se tornar um terceiro zagueiro central. Porque era assim que ele utilizava o Ranieri, quando jogava com times que davam mais largura para o campo, o Ranieri virava um terceiro zagueiro, até para saída de bola, muitas vezes o Ranieri estava tão recuado como terceiro zagueiro que ele já começava a criar, ser o primeiro criador, né, tocando para um segundo volante. E uma vez que você tá jogando com uma linha mais aberta, com essa amplitude, no caso, e virou uma linha com 5, a defesa dele vira 5-4-1 e não um 4-5-1. E perceba que mantém a estrutura onde você deixa o atacante, o centroavante, mais isolado um pouco na frente. Mais uma vez, como ele utiliza esse esquema mais reativo, ele demanda de ter pontas de velocidade. É por isso que, no lugar desses conezinhos aqui, ó, eu vou tirar os 2 cones e vou colocar 2 peças que o Corinthians tem hoje. Vou colocar de um lado o Romero, que poderia ajudar, e aí conforme você vai colocando os jogadores, dá pra você até ilustrar um pouco melhor. Você fala, tá, entendi como que é o bagulho ali. E o Wesley, não, vou colocar o Mosquito. O Mosquito acaba caindo mais pela direita ali, né? Então, aqui, ó, o Gustavo Silva. Uma vez que você recupere a bola, você precisa necessariamente explorar o corredor também, explorar o contra-ataque rápido para o escape dos 2 pontas. E óbvio, a gente vai contar também com a agilidade do Cássio para repor bola, tudo esse tipo de coisa. Porque não adianta você recuar a tua linha até a última gota e não ter escape de nenhuma forma. É por isso que eu acho que no longo prazo a tendência é o Romero perder um pouco de espaço ou o Romero se adaptar de outra forma de jogar. O que pode chamar a atenção positivamente do Antônio Oliveira é que o Romero é um cara muito solícito na parte tática, né, de ajudar o lateral, independente de qual seja. Talvez o Antônio Oliveira não goste do Hugo e resolva colocar um lateral que não tem tanta característica defensiva. Aí sim o Romero acaba ganhando mais espaço porque vai ajudar o lateral a marcar. Aí uma vez o Romero não estando como opção, utilizar o Wesley daria mais a característica que o Antônio Oliveira tem. Ou seja, a gente tem um volante que pode compactar a linha e uma vez que o time adversário explora o corredor central, vira o famoso 4-5-1, onde abre os 2 meias aqui. E aí, como vai estar explorando o corredor central, bem claro, né? Bem simples, bem tranquilo de entender nisso aqui. E ofensivamente, vamos colocar aqui o mapa tático só na parte ofensiva, no bloco alto, onde ele dá liberdade para o volante estar defendendo e pisar na área também, e pisar próximo da área pelo menos. É o famoso, para agora sangrar o vidinho de quem odeia o futebol moderno, box to box, o cara que sai de uma caixa e vai para outra caixa, sai da caixa defensiva e vai para a caixa ofensiva. Por que que isso acaba atrapalhando a defesa adversária? Pense comigo nessa movimentação aqui, ó. Olha o que acontece quando você dá essa liberdade para os seus volantes descerem e o time tem essa sincronia. Você vê esse tipo de movimentação. Você acaba fazendo com que os volantes acabem chegando na área e os os extremos de campo acabam abrindo espaço, porque uma vez que a defesa adversária tá acompanhando o Pedro Raul, acompanhando o Romero, acompanhando o Wesley, nessa movimentação você acaba colocando como elemento surpresa os 2 volantes que vão descer. É por isso que o Antônio Oliveira dá essa liberdade única e exclusivamente para sair do seu setor posicional
para os volantes. Defensivamente, um dos volantes pode compactar como um terceiro zagueiro central, e isso vai acontecer muito, e vocês vão lembrar aqui do canal Papo Fiel, como eu mostrei no mapa anterior, e também na parte ofensiva, se a gente tende a ver com muito mais liberdade. Vou falar isso com lágrimas nos olhos e sangrando o Maicon, mas o Ranieri aparecendo muito mais próximo da área também, como o famoso meia box-to-box, que pode ajudar de alguma forma. Os pontas, os extremos, tem como principal movimentação buscar linha de fundo. Ele preza muito para poder deixar o campo mais largo na hora do contra-ataque. E uma vez que a gente tiver com a bola pensa de um lado, que tiver com mais proximidade, jogadores mais próximos na lateral direita, você sempre vai perceber um ponta mais aberto do outro lado e com o objetivo de levar para a linha de fundo para que consiga ou buscar um cruzamento ou a jogada individual, mas puxando a linha de fundo. E por isso que deve faltar essa característica pra gente. Thiago Canda, com a maturação correta, seria o Rian na do Maicon. Concordo. O Wesley na do Romero, concordo. E Mosquito na ponta direita. Se o futebol fosse lógico, no médio e longo prazo, não chegando ninguém, porque eu tô falando das peças que tem hoje. Se chegar um ponta, qualquer outro ponto, é óbvio que vai ser o outro ponto. Mas com as peças que a gente tem hoje, essa é a tendência, né? O caminho do rio é esse, né? O caminho que tá indo é esse aí. São 4 caras aqui que acabam... 4 funções que acabam tendo muita chance de potencializar, e ali 3 peças que devem sentir mais dificuldade de ganhar espaço. Gigante análise, Adalba. Eu falei aqui no começo, hein, primeiro, falei assim, ó, vai chegar um momento da análise, eu me dediquei tanto pra realmente preparar aqui pra trazer pra vocês, que vocês vão falar, não, eu tenho que mandar um pix pra Adalba. Qual a nota do Antônio Oliveira? Pra minha contratação, eu cheguei até a anotar aqui, ó, pra vocês não falar que é mentira, deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Aqui, ó, nota, eu tinha anotado no comecinho, ó, desse dá pra ver, ó, nota 6,5, pra mim é uma contratação nota 6,5, e eu até cheguei a colocar mais uma coisa assim, ó, aposta justa, dá pra ler, ó, e dentro do possível, tá vendo? Aposta justa dentro do possível. Eu não estava esperando Mourinho, eu não estava esperando nem Vojvoda, nem Fernando Diniz, nada disso, nem, como é que é o nome do maluco lá, o Diego Milito... Pedro Caixinha, Zubeldia, eu não tava esperando nada disso, e dava risada, eu gargalhava quando vocês cogitavam esses nomes aí. Então, dentro do que eu tava esperando, beleza, uma nota 6,5, espero que essa nota seja baixa para o que ele pode render pro Corinthians aí futuramente, que ele seja nota 8, nota 9, nota 10 futuramente, ou pelo menos esteja dentro da expectativa de ser um cara nota 6,5, 7, até a gente poder ter alguém realmente... maior do que o Antônio Oliveira nesse momento. O que não pode é ele ser um cara nota 4, nota 3, que aí sim vai frustrar todo mundo. Monstro Gamer falou 6,5 é porque é o que tava esperando. Imagina se não fosse. Tentei ser o mais honesto possível. Pra mim, 6,5 eu acho que é justo. E 6,5, mano, eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Então, 6,5 passava de ano. Né? Precisava ter menos de 5 pra conseguir a proeza de repetir. E nem repetir, né? Era por falta, só que repetia. E eu consegui repetir ainda. Parabéns pra nós.